Vamos falar com o Senhor primeiro, antes da gente iniciar. Então, a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, chegamos na Tua presença. Aqui, ó Deus, nós estamos pedindo ao Senhor agora, ó Pai, que venha falar conosco através da Tua santa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa entrar nos nossos corações, tanto os que entraram por essas portas e também os demais que estão em casa, ó Deus. Que o Senhor venha preencher, ó Deus. Talvez possa ter uma pessoa agora com o coração vazio, precisando, ó Deus, de ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, trabalha nessa vida, ó Pai, para a glória do Senhor. Se nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero trazer como tema dessa mensagem, desta manhã, a gente estava, na verdade eu estava ali ontem, já era quase 1h da manhã, meditando nessa palavra. Sabe, queridos, que chega um momento que você vai aprofundando na palavra, você vai olhando, de fato, o que Jesus fez por nós, e as lágrimas descem. Eu começo a falar aqui agora, eu estou arrepiando. Por quê, querido? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Não estou falando aqui para se engrandecer não, tá, irmãos? Deus sabe e conhece meu coração. E eu fico pensando o seguinte: como é que as pessoas têm coragem de brincar com Deus? Sendo que não tem volta mais agora, é o fim. Essa caminhada, ela é única. Ela não tem volta, irmãos. E as pessoas estão rejeitando. Por isso eu coloquei como tema dessa mensagem: o pão rejeitado. Quero fazer uma pergunta antes da gente entrar nessa mensagem. Talvez você vai lá na padaria ou faz pão em casa, né? As mulheres costumam fazer pão em casa. Aí você vai ali, passa algum tempo. Aí você vai ali onde você guarda os pães. Aí quando você vai pegar aquele pão que está ali tampadinho, coloca lá na mesa, aí ele está mofado. O que você faz com ele, querido? Por que a gente joga fora? Porque ele não serve mais, ele não presta. É dessa forma que as pessoas estão fazendo com Jesus. A partir do momento que eles rejeitam Jesus, porque o Senhor não presta mais. Dói, irmãos. Começa a pensar. Aqui Jesus está dando uma lição no povo dele. Povo dele, tá, querido? Preste bem atenção. A igreja de Cristo. Assim, então, ele começa no 26. Já vou direto para o versículo 26. Depois nós vamos falar mais um pouco. Jesus disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, né? Deus deu e fez o que ali? Selou. Amém, queridos? Quando eu olho para esse versículo 26 e 27, aqui vem de um contexto onde Jesus tinha multiplicado os 2 peixinhos, 5 pães. E nós vamos vendo que ali havia uma grande multidão que acompanhava então Jesus. Jesus então, depois de ter feito essa multiplicação, querido, quando você vai para a palavra, que você vê a quantidade que está na Bíblia, é uma coisa. Mas quando a gente vai buscar história, o que é contado entre jovem, mulher, criança,
passava de 10.000, queridos. Era uma grande multidão que Jesus alimentou com 2 peixinhos e 5 pães. Agora preste atenção, que Jesus então, depois de ter feito tudo isso, ele vai atravessar o lago, e diz a palavra que quando Jesus então ele chega do outro lado, a multidão já estava ali. Olha só, quando você vai analisando, eu não vou entrar muito nessa história, porque aqui todos já conhecem, e os demais em casa que quer saber da história, é só ler João 6, né, do 1 até os 58, onde nós vamos continuar aqui. Vocês vão ver que, da continuidade, vocês vão ver, então, de fato aconteceu quando Jesus multiplicou os pães ali, e depois ele vai atravessar, logo veio, né, logo veio a tarde, os discípulos estavam no barco, e ele veio andando por sobre as águas. Então tem toda essa história, João, então a grandeza de Deus, porque é isso que João fala. João não fala muito sobre o milagre, mas fala da soberania de Deus, quem Jesus é de fato, né? Ele é soberano, poderoso, glorioso, né? É o Deus Todo-Poderoso, Jesus. E logo depois, quando ele chega do outro lado, a multidão havia seguido, estava ali, querido, aquela grande multidão. E quando você olha então para o contexto dessa história, parece que a multidão de fato estava seguindo Jesus, de fato porque amava esse Jesus, porque de fato estava se rendendo a Cristo, mas Jesus ele percebe logo que não. Então, querido, por isso que ele vai falar no versículo 26, ele vai dar aqui essa repreensão nessa multidão, alguns que estavam ali. Então por isso que ele fala que na verdade vocês estão me buscando não por causa do sinal que vocês viram lá atrás. Então o que está acontecendo nesse 26, querido? Muitas ainda estão buscando Jesus, não por causa do milagre. Quem é o milagre? O próprio Jesus, é isso daí. Então quando a gente fala assim, eu vou lá na igreja buscar o meu milagre, a pessoa pensa logo naquilo que pode ser feito na vida dele, mas o milagre é Jesus, ele é o milagre. Então nós devemos buscar quem? A Jesus. Então as pessoas distorcem tudo. Eu vou lá na igreja buscar meu milagre, aí quer receber um negócio, quer receber algo, bota debaixo do braço e vai para casa, e Jesus fica onde? Então por isso que Jesus vai repreender vocês, me buscam não por causa do sinal, não porque vocês viram eu multiplicando os pães, não porque vocês viram que de fato eu sou Deus. Não é por isso que vocês estão me buscando. Vocês estão me buscando porque vocês comeram o pão e o peixe, é por isso que vocês estão atrás de mim. Vocês estão enchendo a barriga. Querido, não é diferente de hoje não. As pessoas estão buscando somente aquilo que Jesus pode fazer, não por aquilo que Ele é. Preste bem atenção que situação que está acontecendo no dia de hoje. Isso não é somente, é naquela igreja onde vem de milagre, não, acontece dentro da nossa igreja também. Não adianta aqui a gente querer julgar em cima das outras igrejas, não, acontece no meio do povo de Deus. Mas, então ele vai dar aquela repreensão naquele povo. Porque vocês estão buscando, não é por causa dos sinais que vocês viram, mas é por causa do pão e o peixe, porque vocês se alimentaram. Então, querido, nós temos que prestar bem atenção no que de fato estamos fazendo com a nossa vida espiritual. E ele fala, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quantas pessoas têm trocado um dia de servir o Senhor pelo trabalho, pelos seus próprios prazeres, de colocar um troco no bolso, aquilo que a traça e ferrugem vai comer. E Jesus está falando, vocês estão deixando de buscar o verdadeiro alimento, para alimentar aquilo que no outro dia joga fora, querido. Nós temos que ter prazer em buscar a Jesus, não dizer que somos apenas um crente. Eu sou crente, mas da boca para fora, o crente às vezes faz parte da multidão. Nós temos que saber aonde nós estamos nos encaixando aqui. Aqui Jesus está repreendendo a multidão. E às vezes, querido, a igreja, o povo que se diz crente está fazendo parte dessa grande multidão, apenas seguindo Jesus de uma forma interesseira,
querendo buscar apenas aquilo que de fato ele pode fazer. Ah, mas se eu não trabalhar, ninguém vai me sustentar. Não, querido, vai sustentar sim. Ele não está falando aqui para a pessoa se tornar preguiçoso, não. Jesus não está falando você deve ficar em casa, você deve pegar sua Bíblia e só ir para a igreja, não é isso que ele está falando. Você está falando de pessoas que de fato deixam realmente de ter um compromisso com Ele. Nós temos, querido, o tempo todo para trabalhar para nós, Ele dá. Interessante que no dízimo e oferta, no dízimo, o que o Senhor, qual é o mandamento? Muitos não acreditam nisso, né? Mas eu ainda vou continuar com a velha história, com a nossa querida Bíblia que não é velha, né? Ela se renova, então eu vou continuar com os 10% aqui. Então o que Jesus apenas pede de nós, no dízimo? Já pensou? Isso, eu já ia falar agora, é isso aí. Então, querida pessoa, vem com o seu dízimo, oferta, receber meu salário, tenho o prazer de pegar aquele envelope amarelo, vim aqui colocar os 10%, mas não entrega os 10%, pelo menos da sua vida a Ele. Sabe o que Jesus chama as pessoas? Alguém pode falar como é que Ele olha para a pessoa, como é que Ele chama essa pessoa? Alguém pode arriscar? Hipócritas. Querido. São pessoas que seguem a multidão. Aí a pessoa vem e fala, não, eu fui abençoado, está vendo? Eu estou entregando porque eu recebi a bênção do Senhor. Não, querido, isso aqui, você trabalhou, você tem, você plantou, você vai colher, o Senhor vai abençoar todo mundo, o que serve e o que não serve. Tanto o que serve o Senhor quanto o ateu, vai ser próspero. Agora nós precisamos entender uma coisa, será que de fato nós estamos nos doando ao Senhor o que Ele realmente pediu? Então, querido, isso daqui é muito sério, quando você olha para essa palavra, e a hora foi passando ontem, eu fui ali olhando, eu falei, Jesus, como realmente as pessoas, muitos, né, não é todos, estão vivendo uma cegueira espiritual, não está tendo esse compromisso real com o Senhor. Mas aí, querido, eu fico olhando aqui, aí ele fala, então, trabalhar e não pela comida, quer dizer, não troca esse momento de servir a Deus, não troca isso não, irmãos, faz isso não. Nós como Igreja Batista que servimos ao Senhor aqui no bairro Campo 21, precisamos então ter realmente um compromisso com Deus. Quando nós tiramos o dia para estar aqui cultuando a Deus, nós temos que mostrar que de fato nós amamos esse Deus maravilhoso, que o amor realmente, o nosso coração tem uma chama por aquele momento de cultuar a Deus. Se não tiver essa chama ardente no coração, querido, precisa ainda de uma transformação. Nós não podemos servir a Deus por obrigação. Não. Outra coisa, não tenha medo, não sirva ao Senhor, não vem para a igreja com medo que Ele vai te levar você para o inferno. Porque Deus não leva ninguém para o inferno. Eu vou falar bem claro aqui. A Bíblia não afirma que Deus leva a pessoa para o inferno. A Bíblia fala que Deus fez o lago de fogo para quem? Satanás e seus anjos. Mas as pessoas estão fazendo o quê? Elas próprias estão escolhendo ir para lá, querido. Não é Deus que leva. Jesus, Ele veio para tirar a pessoa do inferno. Ele veio para resgatar. Ele não leva ninguém para o inferno. É a pessoa que vai sozinho. Então preste bem atenção no que está acontecendo. Não venha para cá porque se eu não for na igreja, se Jesus voltar eu vou para o inferno. Não, você vindo para a igreja por obrigação, pode ter certeza que já está indo para lá. Mas vem por amor, não com interesse, não com medo. Querido, diz não para a obra do mundo e fala sim para Jesus. Deixa o seu tempo, organiza o seu tempo, fala assim, olha, tal dia é dia de culto, tal hora é hora do culto, só se não der mesmo, mas chega e faz ali, arruma o seu tempo. E vamos cultuar a Deus. O tempo está encurtando, nós temos vida para ganhar, querido, que está perdendo por aí afora. E essa multidão estava interessada somente nela, não estava preocupado com ninguém, somente preocupado com eles mesmos. Por isso Jesus está repreendendo. Por isso, que outra coisa, você apenas quer se alimentar, você não quer servir as pessoas. Então toda pessoa que vem na igreja e só se alimenta é hipócrita, é arrogante,
pensa em si mesmo, não oferece aquilo que se encheu. Nós precisamos oferecer às outras pessoas. São pessoas interesseiras que nem essas pessoas, que apenas buscam o Senhor com interesse. Então, querido, não é lá fora que nós estamos falando aqui dentro da igreja. Outra coisa que eu tenho observado, as igrejas que pregam a palavra de Deus, versículo por versículo, a palavra de Deus, elas estão vazias de pessoas. A igreja que prega o alimento físico, que é aquilo que Jesus pode te dar, não aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem nas mãos. Olha, vem para Jesus, porque Jesus está com as mãos. Tem aquele versículo, né? O Senhor está o quê? Com as mãos cheias. Eu acho que é Isaías, se eu não me engano, né? As mãos do Senhor está o quê? Eu me esqueço, tá, irmãos? Desculpa aí. Eu também não sou obrigado a gravar a Bíblia toda, né? Estendido e com as mãos cheias de bênção, né? Aí muitos falam assim, não, o Senhor está com as mãos cheias de bênção, vai buscar as bênçãos, Ele está com as mãos cheias de bênção, querido, mas não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Como é que é, irmã? Tem que estender a mão, tem que ir lá, não é verdade? E para chegar lá depende de um sacrifíciozinho, depende, irmã? Não é tão simples assim, não. Existe aquele negócio de você negar a si mesmo, tomar a sua cruz para chegar até lá. Então, não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Então, essas igrejas que oferecem esse alimento tão simples assim, elas estão o quê? Saindo gente pelas janelas, estão lotadas. Mas aí é ao contrário. As igrejas que pregam a palavra de Deus e corta reto, essa daqui é a realidade. Se você não se consertar, se você não estiver no caminho, quando Jesus voltar, você não vai, você vai ficar. Essas igrejas elas estão vazias de pessoas, mas cheias de Deus. Agora, a igreja que não oferece Jesus verdadeiro, elas estão cheias de pessoas e vazias de Deus. Cheia de pessoas interesseiras, mas Deus está do lado de fora. Estão do lado de fora. Então, irmão, eu não me preocupo, eu quero pregar a palavra. Um dia uma mulher acho que falou com a minha esposa, né, seu marido ele é nervoso, né? Não, irmã, se você estiver me ouvindo agora, eu sou nervoso não, sou calminho. Sou nervoso não. A gente não pode pregar a palavra de Deus que nem Jonas pregou, né? Irado. Outra coisa, irmão, hoje nós vamos terminar, tá? Hoje é o capítulo 4 de Jonas. Nós estamos aí estudando o livro de Jonas toda a noite, né? Infelizmente tem muitos que não acompanhou, mas hoje é o último capítulo, o capítulo 4, né, do livro de Jonas. Hoje nós vamos encerrar. É lindo, mas a gente vai ver ali, né? Não, querido, eu não prego com raiva, pelo contrário, eu prego com amor. Porque se eu pregasse com raiva, não tivesse interesse nenhum com a igreja, com o povo, se não tivesse compromisso com Deus, eu ia pregar diferente. Eu ia começar a falar, não, vocês estão tudo beleza, pode continuar no pecado aí, porque Jesus te ama assim mesmo, vem do jeito que está e fica aí, senta aí, vem cá, né? Faz parte do povo de Deus, que todo mundo vai para o céu, Jesus já foi na cruz e já salvou todo mundo, já colocou todo mundo dentro da panela, e botou a tampa, acabou, fechou. Vai nessa, vai. Ou você vem com certa, ou não adianta vir não. Não vem para cá e fica do jeito que está, não. Vem com certa a vida. Não adianta caminhar do jeito que estava lá no mundo, ficar aqui dentro da igreja sentado do jeito que está, porque não adianta. Conserta a vida. Porque o dia que Jesus voltar, Ele vai falar. Você acha que Jesus vai ficar calado? Vai nada. Ele vai te chamar você e vai falar assim, quem é você? Eu sou o fulano que estava lá na congregação do 21. Eu sou o fulano que serviu o Senhor. Eu sou o fulano que fez isso, fez aquilo. Não, mas eu nunca vi você, eu não conheço você. Não adianta, querido. Então, passa a ter compromisso. Passa, então, realmente, né, ter uma vida digna diante do Senhor. Então, preste atenção, versículo 28. Eu ia ler tudo, mas nós vamos ler assim, porque senão eu vou ler tudo, depois eu vou repetir de novo, irmão. 28. Disseram, pois, então, depois que Jesus falou tudo isso, né, que eles vêm não por causa do sinal que viu, mas também somente por causa do pão que comeram, encheram a barriga, está tudo beleza, e depois vai repreender, falando que vocês
vocês trabalham trabalhar e não pela comida. Ele está falando, não trabalha somente pela comida que perece, mas pela comida, né, da vida eterna, o qual o Filho do Homem dá a vós, porque este o Pai o deu e selou. Então nós devemos buscar a Ele que nos alimenta. Tudo que você faz, tudo que você planta, tudo que você coloca na terra, no seu trabalho, no dia a dia, você só vai ter no final do mês, se Ele realmente te abençoar, somente por isso, não é por honra e glória para o seu trabalho, não. Agora ele fala assim, agora o pessoal responde o seguinte, eles ficaram meio indignados depois que Jesus falou isso, eles vão falar o seguinte para Jesus, e disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Então, o que nós devemos fazer então? Você está pensando que eles falaram assim calminho, querido? Quando Jesus, isso aí, quando Jesus então repreendeu eles, quem é que gosta de ser repreendido? Preste bem atenção, ninguém gosta. A palavra é de Deus, mas quando ela bate, ela mexe com a gente. Você acha que quando eu estou pregando aqui, ela não mexe comigo? Não, mexe, irmão, ela mexe comigo. Então, você acha que eles falaram desse jeito? Mas eles disseram, o que nós devemos fazer então para executar essa obra de Deus? Aí Jesus então ele vai falar o seguinte, versículo, aí respondeu então Jesus e disse, o que Jesus disse? Isso, então Jesus disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Aí é que entra, querido. Talvez você pergunta a pessoa fala assim, não, eu creio em Jesus. Mas, querido, preste bem atenção no que estava acontecendo. Eles estavam seguindo Jesus, mas não acreditavam que Ele era quem? O Filho de Deus. Eles não criam nisso. E Jesus está falando assim, olha, a obra de Deus é essa, vocês precisam crer em mim. Vocês precisam acreditar que eu sou o Filho, eu sou Deus. Mas eles não acreditavam. Hoje também não está acontecendo isso, querido? Será que de fato hoje também não está acontecendo isso? O que realmente está acontecendo então? Se eu creio, se eu acredito que Jesus é Deus, e quem é Deus? Vamos complicar um pouquinho o negócio aqui agora. Então eu falo assim, eu creio, eu acredito que Jesus é Deus, amém? Aqui todos acreditam que Jesus é Deus? E quem é Deus? Que situação é essa? Que pergunta é essa? Não é? Parece maluca? E quem é Deus? Querido, se você for imaginar quem é Deus, se você for realmente colocar na sua mente, de fato, quem é Deus, o eu sou, que ele vai se identificar, se apresentar para Moisés, eu sou o que sou. Agora preste bem atenção, ele é o todo soberano, ele é o soberano. Aí se de fato nós cremos que ele é Deus, então por que muitas pessoas não têm compromisso com essa pessoa, com Deus? Elas acham então que Deus é o quê? É uma pessoa comum? A igreja precisa entender que Deus, Ele está sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus está acima de tudo. Deus tem que estar acima da minha vontade. Mas aí eu trato Deus como se eu estivesse tratando o meu filho, meu pai, meu irmão, tratando Deus como se fosse um colega de trabalho, brinco com as coisas, levo tudo na brincadeira, né? Deixa a vida me levar e aquele negócio vai. Não, querido. Aí é que está. Quando ele fala assim, quando ele fala o seguinte, a obra, né? E disse-lhe, a obra de Deus é esta, que vocês precisam crer naquele que Ele enviou. Esse crer é ter compromisso. Esse crer que Jesus está falando é a pessoa ter compromisso com Ele. Eu acredito, então por isso eu creio realmente que o Senhor é Deus. Então a partir de agora eu tenho esse compromisso com o Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada. Mas não adianta eu querer apenas servir o Senhor só na hora que eu quero. Não, querido. Não é dessa forma. Ah, hoje eu vou fazer. Ah, não, hoje eu não vou não. Ah, mas amanhã eu faço. Ah, não vou fazer hoje. Querido, não é assim. Nós precisamos fazer a vontade de quem? A vontade de Deus.
Foi assim que Jesus ensinou. Eu vim para fazer, né, a vontade do meu Pai. E nós precisamos também fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você já parou para pensar o que é isso? Então, querido, Jesus começa então ali a falar com aquele povo interesseiro, aquele povo que de fato não queria nada com nada. Então, onde nós estamos encaixando, querido? Será que de fato muitos também não estão rejeitando esse pão? Será que de fato realmente não, eu não quero mais esse pão, eu já enjoei dele? Não é? Às vezes nós tratamos Deus como se fosse um pão da padaria. Chega lá, não, hoje eu não quero pão francês, não. Hoje eu quero aquele pãozinho ali que tem uma fruta em cima, né? Aquele pãozinho gostoso com creme, tem aquela cerejinha em cima. Aí eu começo, não, hoje eu não quero aquele não, hoje eu quero aquele ali. Tem muitas pessoas fazendo assim com Jesus, trocando Jesus por outra coisa. Parece que já está cheio de Jesus, cheio que eu falo, quem dera estivesse cheio, né? Cheio de apenas transbordar, mas já estou cheio, não quero mais. Mas aí então ele fala, a obra, né? Ele disse, o que faremos? Então ele fala, a obra de Deus é essa, que vocês criarem naquele que Deus enviou. Então disseram eles, e disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faz tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Epa, o que Jesus tinha feito, querido? Essa mesma multidão. Olha, a pessoa que é interesseiro, Paulo, a pessoa que é interesseiro, a pessoa que vem na igreja apenas por vir, como se tivesse uma maquininha de bater cartão ali na porta, né? Até que as empresas, né? Que você coloca o cartão e trepa, marquei presença. Isso ainda não ganhou hora extra, né? Mas não tem não, porque o culto nem bem termina, a pessoa já está querendo ir embora, então não tem hora extra não. Quem dera se fosse assim, né? Mas preste bem atenção no que Jesus está falando aqui. Esse pessoal, eles vieram da onde? Eles vieram lá, meus queridos, quando eles foram alimentados pelos pães e o peixe. Jesus tinha feito a multiplicação. Agora ele está pedindo o seguinte, que sinal o Senhor pode fazer? E Jesus já tinha falado, vocês estão vindo a mim, vocês estão me seguindo, não por causa do sinal, mas porque vocês encheram a barriga. Jesus, querido, presta atenção que Jesus já estava repreendendo, agora estão afirmando que eles não estavam prestando atenção no poder de Deus, no que Jesus é. Eles pedem o sinal, Jesus já estava mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele já tinha feito algo extraordinário que nunca ninguém na face da terra tinha visto. E eles ainda pedem o sinal. Isso me mostra muita cegueira espiritual dentro da igreja. Jesus, querido, está realmente com as mãos cheias de bênção, como eu falei. Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Mas nós ficamos a vida toda pedindo um sinal, Senhor. Sabe? Eu fico olhando aqui, então, eles falando. E disseram, que sinal, pois, faz tu, para que vejamos? Eles viram, eles presenciaram, eles comeram do milagre. E agora eles pedem mais um sinal. Pessoas que não têm compromisso com Deus é dessa forma, querido. Nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem feito. Nunca. Nunca reconhece que o que tem, porque Deus o abençoou. Nós precisamos reconhecer que nós somos abençoados por Deus. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos, tudo que somos hoje, é porque Deus nos abençoou. Nós somos abençoados por Ele. E Ele disse mais, versículo 31. Nosso Pai, olha aqui. Aqui eles estão indignados, porque Ele vai falar o seguinte, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhe a comer o pão de quê? Do céu. Quem falou isso? As pessoas que estavam em sua volta, em volta de Jesus. Nossos pais comeram maná,
no deserto, como está escrito. Os camaradas eram entendidos da lei, né? Deu-lhe a comer o pão que desceu do céu, o pão que do céu desceu, ou o pão do céu. Agora preste bem atenção, querido, que eles falam isso para Jesus, porque eles querem lembrar, eles começam a trazer à memória algo lá do passado. Quando eles falam isso daqui, foi naquele momento, né, de Moisés, lá no deserto, o maná começa a descer, e eles foram alimentados então por aquele maná, e eles vão falar o seguinte: esse maná, ele desceu de onde? A comer que veio de onde? Veio do céu. Mas aí Jesus vai falar um negócio aqui interessante. Nesse próximo versículo aí, olha, Jesus vai repreender. E disse, pois, Jesus, na verdade, o quê? Eu te digo, Moisés não, vamos lá, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus está falando assim: eu sou superior ao maná, eu sou superior a Moisés. Moisés não deu pão a ninguém. Eles olhavam e viam o que? Moisés que tinha alimentado o povo, não é isso? Aqui eles estão fazendo o seguinte: eles estão dando honra, glória ao homem, mas Jesus está falando: não, vocês estão enganados. Não foi Moisés que sustentou a multidão, não foi Moisés que fez descer o maná do céu, foi o meu Pai. Não foi Moisés que deu, mas o meu Pai. Aí ele vai falar o seguinte: só que quem está, eu estou aqui falando de uma outra forma, só que quem está entre vós, no meio de vocês, é o quê? É o verdadeiro pão que desceu do céu. Por que o verdadeiro pão que desceu do céu? Porque o Pai, Deus, é que deu o verdadeiro pão que desceu do céu. Não foi o homem, não é o homem que faz isso. Olha que coisa interessante, que então aqui ele se apresenta: eu sou superior a Moisés, superior ao maná. O maná, ele vai falar, para a gente complementar, para crescer um pouco depois aqui, ele vai falar o seguinte, olha, vai mais um aí. Aí ele vai falar o seguinte, olha aqui que ele vai falar: porque o pão de Deus é aquele que o quê? Desceu do céu, não só isso, e dá a vida ao mundo. Agora preste atenção, que coisa mais linda. Ele está falando assim: eu sou o pão que faz o que, querido? Que somente alimenta a vida eterna. Mas, Renildo, então o que está acontecendo aí nesse texto? O que Jesus está falando, querido, é que nós precisamos alimentar desse pão. Sem esse pão, querido, não tem como ter vida eterna. Morreu, ele vai falar ali agora. Então, mas tem muitas pessoas, Jonas, se alimentando do maná até hoje. Tem muitas pessoas dentro da igreja se alimentando do maná, achando que já tem a vida eterna, mas está morrendo. São aquelas pessoas que, o maná, como é que era o maná? O maná descia, eles tinham que fazer o quê? Ir ali, vamos lá? Colher somente uma quantidade para se alimentar. Se eles pegassem a mais, acontecia o quê? Estragava. Mas tem muitas pessoas vivendo dessa migalha. Sabia? Não estou falando que Deus deu migalha para eles lá não, tá, querido? Eu estou trazendo pessoas vindo, não de fato querendo, está querendo viver lá no passado, coisa, né, que Jesus tem a mais para oferecer, algo que é para a eternidade. É um pão que nunca estraga, é um pão que dá vida. Não é aquilo que você vai colher agora, só comer aqui, encheu a barriga, pronto. Lá eles tinham que fazer isso, colher, comer, encheu a barriga, e no outro dia uma coisa. Tem muita gente vindo na igreja fazendo isso. Vem aqui na igreja, pega um pouquinho da palavra, se alimenta e vai para casa, não faz mais nada. Está vivendo do maná. E quem comeu maná, vamos lá agora. Essas pessoas vai acontecer isso. E disse-lhe, pois, o Senhor, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão, interesseiros.
Eles não queriam, olha só, isso é interesse, em pessoas interesseiras. Parece até que de fato eles estão querendo desse pão. Mas qual pão? O pão que ele ofereceu. Mas eles não estão pedindo de fato de coração. Porque Jesus ainda vai falar mais uma coisa interessante. Eles pediram, Senhor, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse pão é gostoso mesmo. Jesus, querido, preste atenção, que era a multidão que estava seguindo Jesus. Olha que situação, era a multidão pobre. Sim, é aquela multidão rejeitada. Eles viram ali uma grande oportunidade. Estou falando que pobre é isso, não está aqui. Estou falando sim que de fato a maioria que estava ali era aquela pessoa rejeitada. Que apenas agora viu uma grande oportunidade de seguir Jesus e não trabalhar mais. De manter sempre, com a barriga cheia. Querido, a igreja de Cristo não é pobre, a igreja de Cristo não precisa viver de esmola, de migalha, não. Jesus está oferecendo, querido, algo extraordinário para nós. Misericórdia, nós não podemos viver de esmola, Jesus não oferece migalha para nós. Ele trocou o maná agora com um pão, querido, verdadeiro, um pão que não vai apenas saciar o momento, mas é para a vida eterna, para a vida toda. Aí ele fala no próximo então aqui, olha, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou, agora ele se apresenta, porque eles falaram o seguinte, então dá-me desse pão, porque eles queriam, na mente dele era algo, realmente o pão que você comia ali, enchia a barriga e pronto, na mente deles era só isso. É que nem as pessoas que só vêm atrás de bênção, atrás de milagre, atrás de prosperidade, e não quer saber de Jesus. Aí Jesus está falando para essas pessoas interesseiras, que vêm na igreja apenas porque está passando por dificuldade. Está passando a dificuldade em casa e começa, eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou na igreja. Aqui em casa está feia a coisa. Mas hoje eu vou na igreja. Vou buscar uma solução para o meu problema. Aí chega aqui, vou buscar minha bênção. Chega aqui, a palavra é totalmente ao contrário, porque não fala de milagre, não fala de prosperidade, não fala de nada disso, só fala de Jesus. Jesus está, filho, você está errado, é isso, é aquilo, está acontecendo na sua casa porque você está fora do caminho, você precisa voltar, o negócio está feio porque você está longe de mim. Aí a pessoa volta para casa, chateado. Cuidado, irmãos. Aí Jesus fala, eu sou, filho, para os interesseiros. Vocês querem comer esse pão? Realmente vocês estão com fome? Então tá, toma aí agora. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vocês estão querendo de fato esse pão? Cuidado com o que pede. Cuidado, querido, na hora da oração. Cuidado quando você estiver orando, querido. Até isso nós temos que ter cuidado, Paulo. Eles pediram, dá-me desse pão, só que agora eles receberam. Vocês querem realmente o pão? Eu sou o pão. Vocês estão prontos realmente? Porque quem come desse pão, eu sou o pão, aquele que vem a mim. Querido, agora preste bem atenção no que Jesus está falando aqui. Eu estava pensando o seguinte, o que Jesus está querendo dizer sobre o que é comer desse pão e beber desse sangue? Eu fiquei pensando ali. Quando Jesus fala comer esse pão, ele já está falando aquele que vem o quê? Aquele que vem a mim. Mas não é aquele que só vai até Jesus e depois o quê? Depois afasta. Não. Jesus está falando é aquele que vai até ele e permanece nele. É isso que Jesus está falando, que dá uma diferença muito grande. É aquele que vai até Jesus e permanece nele. Esse come desse pão. Esse vai saciar, não é apenas comer o pão.
De manhã, quando a gente sai de casa, a gente vai lá e toma aquele cafezinho rápido, né, e come alguma coisinha só para forrar o estômago até vir o almoço, né? Aquela coisa rápida, mas rapidamente vem o quê? A fome de novo. Aí você tem que ir à fonte de novo buscar mais uma comidazinha, porque o negócio está com fome. E Jesus está falando, não, aquele que vem a mim, olha só, aquele que vem a mim, não terá fome. Ele está afirmando, mas que fome é essa, querido? De tudo, porque preste bem atenção. Ele não está falando fome de comida, não. Comida você trabalha e vai lá no supermercado e compra o seu feijão com arroz, e vai lá no fogão, faz sua comida, querido. Fome espiritual, coisa da palavra de Deus. Eu não sinto falta mais de nada, porque o Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades, porque Ele está falando que jamais terá fome, fome de alguns desejos, fome das coisas do mundo, fome dos prazeres carnais. Ele vai saciar tudo isso. Não sinto mais fome, eu não sinto mais sede. Agora preste atenção, que sede, a sede que eu fui olhar direitinho aqui na palavra, quando ele fala beber do meu sangue, é aquele que crer nele e confia. Eu bebo desse Jesus, eu confio em Jesus, eu estou com Jesus, eu sirvo Jesus, eu não abandono Jesus por nada, eu estou bebendo dessa fonte. Isso é beber do sangue, é se alimentar dessa fonte que é Jesus. Então, querido, não adianta dizer, eu sou crente, mas se você ainda sente alguma coisa, você não está alimentando desse pão. Então, esse pão ainda está sendo rejeitado. Nós precisamos realmente, querido, nos alimentar desse pão, porque esse pão, querido, é verdadeiro. Ele nos dá vida. E a pessoa que rejeitar esse pão, ele já pode contar-se morto. O pão rejeitado, a pessoa que não comer desse pão, a pessoa que não se alimentar desse pão, não tem vida, porque ele está falando, eu sou o pão da vida. Então todos que se alimentar desse pão, nunca morre, ele tem a vida eterna garantida, porque ele está cheio de Jesus. Jesus habita nele. Os problemas vão vir, vai, querido, mas Jesus está na minha vida. A tempestade está na minha casa, sim, a tempestade está batendo, só vai arrancar o telhado, mas a base ela está firme, porque Jesus está na minha casa. Problema, ninguém está livre não, querido. Problema vai acontecer, tempestade vai acontecer, mas a tempestade não pode nos atingir, não pode nos derrubar. Pelo contrário, nós temos que estar firmes nessa tempestade, porque nós cremos que eu comi desse pão, e esse pão está me alimentando, me está dando força, vigor. Próximo versículo ele fala o seguinte: porque o pão de Deus, mas já vos disse, que também vós me viste, e contudo não creste. Há muitas pessoas que não crê de fato, apenas acredita em alguma coisa. Eu acredito que Jesus existe, acredito que Jesus é bom, acredito que Jesus faz milagre, mas de fato não tem esse crer de compromisso com Ele, esse crer de sentir essa chama no coração, de estar presente, de estar louvando, de estar adorando, de trabalhando na obra do Senhor, de se entregar totalmente a Jesus. Há muitas pessoas ainda precisando desse pão. Próximo ele fala o seguinte: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma faço o quê? Agora, querido, preste bem atenção. Todos que o Pai, dá a Ele, todos que o Pai me dá, virá a mim. E quem vir a mim, jamais o lançarei fora, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, será que de fato todos que está dentro de uma comunidade cristã é de fato de Jesus? Começa a pensar, querido.
Será que de fato, realmente, foi Jesus então que enviou aqui? Ou foi Deus que enviou aqui, meu filho, cuida? Será, querido? Porque o próprio Jesus fala, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então preste bem atenção, não passe o seu tempo dentro de uma igreja, vacilando, perdendo tempo. Eu vou falar, perdendo tempo. Passa sim dentro de uma igreja, crendo que você é de Jesus. E como que eu sei disso? É quando de fato eu não faço mais as coisas pecaminosas, aquilo que não agrada a Deus. É quando realmente eu me rendo ao Senhor e falo, Senhor, eu estou aqui, eu sou do Senhor. Eu não quero mais viver nesse mundo pecaminoso. O mundo que eu falo é na prática pecaminosa, porque no mundo nós estamos aí, mas é fazendo ainda aquilo que não agrada ao Senhor. Então, se eu sou de Jesus, se o Pai me entregou a Jesus, porque não somos nós, presta atenção que ele está falando, daquele que o Pai envia a mim. Então quer dizer, o Pai entrega para que o Filho cuida. E se de fato o Pai entregou o Filho, esse daqui é nosso, é meu filho amado, cuida dele, protege ele. Então que filho querido, como nós podemos falar que somos filhos de Deus, se ainda temos prazer nas coisas pecaminosas aí fora, e não temos compromisso com Deus? Como é que nós podemos falar que somos filhos de Deus? Fica difícil, né? Então, vamos continuar aqui. Próximo versículo é o 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Próximo. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, ou eu perca. Olha só que coisa linda. Todos aqueles que o Pai enviou a mim, né, que Ele me deu, é para que não perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui, querido, vamos lá. Lembra que Jesus falou que eu sou o pão da vida? Ele falou, eu sou o pão da vida, no versículo 35. Olha só o que ele falou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então ele está falando, eu sou o pão da vida. Só vai ressuscitar, ele só vai ressuscitar quem? Aquele que está alimentado desse pão. Aqueles que rejeitaram o pão não ressuscitarão com ele. Todos aqueles que rejeitaram esse pão, não comeram desse pão e não quer comer desse pão, não vão ressuscitar em Cristo Jesus. Ele está falando que Ele é o pão da vida. Ou não? E que vida é essa? Isso aí. Todos aqueles então que têm Jesus e de fato vivem para Cristo, eles vão ser ressuscitados por Ele, para viver com Ele, porque se alimentou dele aqui em vida, não tem como se alimentar depois. Nós precisamos estar nos alimentando, querido, desse pão agora, em vida, para que quando Jesus voltar, nós vamos habitar com Ele, porque a vida está nele. Comer desse pão é ter Jesus dentro de nós, é chamar Jesus para habitar em nós, Jesus fazer morada em nós. E se Jesus habita em nós, nós não temos mais prazer nas obras pecaminosas desse mundo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos, esse já falei, mano. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele, tenha afirmado aqui. Aqui está afirmando, Jesus está afirmando, porquanto a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Agora preste atenção, querido, porque olha que Jesus está falando para quem são as pessoas que Ele vai ressuscitar no último dia. Quem são as pessoas? Aquele que está onde? Isso, como é que nós vemos, como é que a gente consegue ver o Filho? E agora? Isso. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, todos aqui, fé será que é um negocinho que agora eu tenho, depois eu não tenho? Isso, irmã. Isso. Isso aí que é fé. Ele está falando disso aí, querido. Essa é a vontade daquele que me enviou. Que todos aqueles que vê o Filho, eu vejo Jesus através da fé, eu acredito, eu sinto, porque Ele habita em mim. Como é que eu vou sentir Jesus longe dele? Como é que eu posso falar então que realmente eu tenho esse pão, porque eu alimentei desse pão, Ele habita em mim, porque Ele é o pão da vida, então Ele mora em mim? Aí, querido, como então? Eu preciso sentir Jesus, preciso ver. Eu olho para os irmãos que são de Cristo, eu vejo Jesus. Eu olho para os irmãos que têm compromisso com Deus e vejo Jesus. Nós precisamos, igreja, olhar um para o outro e ver Jesus. A vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Então, quando nós olhamos um para o outro, que faz a vontade de Deus, a vontade de Jesus, nós estamos vendo Jesus. Você está servindo a Jesus de verdade, querido? A ponto das pessoas lá fora olhar para você e falar assim: eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo que você é uma pessoa de Deus. Se o pão habita em nós, querido, se você alimentou desse pão, se Jesus habita em você, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Por quê? Porque você faz a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que nós vamos salvar vidas. Ele quer que todos se salvem, querido. A vontade de Jesus é que ninguém se perca. A vontade de Jesus é essa: que todos sejam salvos, que todos se alimentem desse pão. E nós precisamos lá oferecer esse pão às pessoas. Nós precisamos. Às vezes nós estamos que nem padaria, né? Quer comprar pão, vai na padaria. Mas nós temos que ser que nem aquele padeiro que coloca a cesta na cabeça e sai oferecendo pão casa por casa. Olha o padeiro, 5 horas da manhã, né, o padeiro já está gritando para a rua fora: olha o padeiro. O Hermógenes, né? Quando eu tinha padaria, eu tinha 5 que vendia pão para mim na rua. O Jonas lembra, né, Jonas? Tinha um baixinho, rapaz, um homenzinho gritava. Aquele homem gritava. Quando ele chegava na Boa Fé ali por volta de 4h30, 5 horas, ele acordava todo mundo. Tinha um ali que estava nervoso com ele. Era um oficial de justiça, não tem perigo falar não. Ligou para mim um dia e falou: se você não der jeito nesse padeiro seu, eu vou dar uma coça nele. Esse camarada todo dia chega gritando na minha porta: olha o padeiro. Eu falei: não vou dar jeito nele não, porque esse horário já é horário de trabalhador acordar, já de estar trabalhando. Não vou dar jeito não, que está sustentando a família dele. Mas a palavra de Deus é assim também, querido. Você sai por aí afora gritando: olha Jesus. Você leva o pão da vida para as pessoas, você acha que muitos vão te receber? Não, eles vão fechar a porta na sua cara, vai criticar você, vai cuspir na sua cara. Entendeu? Mas a vontade de Jesus é essa, que nós vamos levar Ele, ao pão às pessoas, oferecer esse pão às pessoas. Essa é a vontade de Jesus. Nós não podemos ficar, né, de braço cruzado. Então, é aquele que crê nele, tem a vida eterna. E as pessoas precisam crer em Jesus, confiar em Jesus,
comer desse pão, sabe, querido, para ter certeza da vida eterna e no último dia acontecer aquilo ali, ó, ressuscitar com Cristo Jesus. Ao próximo. Então eles murmuravam entre eles, né, os judeus, e disseram, eu sou, porque eles disseram, né, eu sou o pão que desceu do céu, e eles ficavam ali murmurando entre eles, porque Jesus tinha dito que ele era o pão, ele é o pão que desceu do céu. Próximo. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Como acreditar num homem que faz banco, faz cadeira, nasceu numa família pobre? Como é que nós vamos acreditar nisso? Como é que as pessoas vão acreditar, querido, você levando Jesus, a palavra de Deus para essas pessoas? Como é que você vai chegar lá e falar, ó, Jesus é assim, você pega, abre a Bíblia e começa a ensinar, começa a falar que Jesus é o pão da vida, que Jesus desceu do céu, que Jesus, sem esse pão você não tem vida eterna, se você não comer desse pão, as pessoas vão ficar assim, esse camarada está louco, esse camarada está maluco. É, querido, mas se você já alimentou desse pão, se você está cheio desse Espírito Santo de Deus, é Ele que convence, porque quando você abre a boca para falar, eles vão sentir Jesus na sua vida, eles vão ver Jesus na sua vida, porque não é o homem que convence, Jesus, aquele filho daquela mulher, daquela Maria, aquele escândalo que houve aquela vez lá atrás, ela ainda tinha 15 anos, ficou grávida, nasceu, nem sabe se José é pai, aquele carpinteiro, não dou crédito a esse homem não, mas não importa, pode ser uma ex-prostituta, pode ser um ex-traficante, mas se ele comeu do pão, se ele se encheu desse pão, aonde ele chegar, o Senhor faz a obra. Amém? Próximo. Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. Olha, acabei de falar, né? Não tem como. Ninguém consegue vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Então você leva o pão, você leva a palavra de Deus, mas quem traz é quem? Isso aí, querido. Mas nós precisamos estar cheios desse pão. Não tem como você sair por aí afora pregando a palavra de Deus, vazio de Jesus. Não permanece. Como, querido? As pessoas precisam ver Jesus. As pessoas precisam sentir Jesus. E eu ressuscitarei no último dia. Próximo. Está escrito nos profetas. E serão todos o quê? Ensinados por Deus. Afirmando, todos são o quê? Está falando ali? É pelo homem? Por Deus. Todos serão ensinados por Deus. A obra é Deus que faz. Portanto, todo aquele que o Pai enviou, ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha que coisa linda. Irmãos, para pensar aqui, vamos lá. Vamos voltar para a igreja agora, esquece o lá de fora agora. Você que está em casa também, faz parte da igreja. Agora preste bem atenção, olha o que ele está falando. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus, olha só. Todos nós recebemos a palavra de Deus. Querido, você não está sendo ensinado por mim, não. Eu apenas estou o quê? Lendo e falando. Só estou falando. Agora, se você vem para a igreja com o coração sem estar limpo, aberto, você não vai aprender. Porque o Espírito Santo precisa entrar aí dentro de você e te ensinar. Aí ele fala assim, ó, todos ensinados por Deus. Portanto, vírgula, aí tem uma vírgula aí que faz diferença em tudo. Você tem que entender tudo. Tem uma vírgula que faz diferença em tudo. Todo aquele que do Pai ouviu
A pessoa precisa o quê? Ouvir, não é escutar. Talvez a gente prega a palavra de Deus e a pessoa não consegue ouvir o Espírito Santo porque ela está apenas escutando com isso daqui, ó. Ela precisa ouvir. Ouvir diferente, ouvir aquilo que vai entrar em você através do Espírito Santo de Deus e vai entrar ali e vai mexer com você, porque você está com sede da palavra, você está com fome da palavra. Eu quero me alimentar dessa palavra. Então quando você vir para a igreja, você fala, eu quero ir lá hoje porque eu quero beber da palavra, eu quero me alimentar da palavra. Esquece as coisas, vai fazer depois, esquece tudo lá fora, mas eu quero saciar da palavra, eu quero beber da palavra. Aí sim, então a Bíblia está falando que aquele, portanto, que ouvir e aprendeu, vem a Jesus. Então só vai até Jesus de fato e permanece em Jesus, não afasta mais aquele que deu ouvido que Deus ensinou e aprendeu. Porque se não, querido, se não ouviu de fato e guardou no coração tudo aquilo que o Senhor ensinou, ele pode até ficar na igreja, mas ele afasta. E todos aqueles que de fato comeu dessa palavra, colocou, guardou, ele não afasta. Ele não consegue afastar de Deus. Ele permanece. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Sempre quer estar perto de Jesus, sempre quer estar ao lado de Jesus, sempre quer permanecer com Jesus. Os problemas estão acontecendo, as coisas o mundo está virando de cabeça para baixo, mas eu vou para os pés de Jesus, eu quero estar com Jesus. Amém? Rapidinho o próximo então, irmão. Não que ninguém visse, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é. Olha, esse tem o quê? Como é que nós conseguimos ver o Pai? Como é que a gente consegue ver Deus? Através de Jesus. Através de Jesus, querido, a gente consegue ver o Pai. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas que não têm Jesus não conseguem ver o Pai. As pessoas que não têm Jesus não conseguem sentir o Pai. Como é que vive sem o Pai? Todos aqueles que têm Jesus, ele vê o Pai, ele contempla o Pai. Que coisa maravilhosa. Estamos acabando, querido. Próximo, aí mesmo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então todos aqueles que crê, permanece nele, faz a vontade dele, está garantido por ele a vida eterna. Por que a pessoa afasta, querido? Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa interessante. O próprio Jesus afirmou que aquele que vem a ele jamais. Por que às vezes a pessoa ela foge? Porque de fato não foi até Jesus. É coisa séria isso aqui. A pessoa fala assim, a pessoa perdeu a salvação. Como é que você vai perder uma coisa que você nunca teve? Não tem como, Jesus. Irmãos, salvação não se perde. Não se perde salvação. Salvação é garantida, está lá, ó. Ou não? A salvação é garantida. E quando Jesus garante, você acha que Jesus fala assim, não, agora está salvo, daqui a pouco afastou. Não, agora não está salvo mais não. Agora você tem que começar tudo de novo, agora você tem que batizar de novo, você tem que fazer isso. Pelo amor de Deus, irmão. Salvação é garantida. É garantida. Agora, preste bem atenção. Tem muitos que some, porque na verdade nunca se rendeu a Jesus. Tem muitos que é assim. Alguns escorrega, vacila. Mas eu não estou dizendo que aqueles que escorregaram, vacilaram, perdeu a salvação, não. Porque Jesus falou, eu jamais vou lançar eles fora. Mesmo que talvez essa pessoa escorregou, querido, mas Jesus está cuidando dela.
Davi. Fez tudo errado. Mas ele não falou, torna-me dar a salvação, me dá alegria, porque a salvação estava garantida. Então, salvação a gente não se perde, querido. Valoriza isso que Jesus te deu. Valoriza. Amém? Não fica com o coração magoado, não coloca crítica, não levanta crítica contra o irmão, não deixa de vir na igreja por causa de um irmão, porque quando você deixa de vir na igreja por causa de alguém, automaticamente você está deixando de vir na igreja por causa de Jesus, porque pertence a quem? A igreja. A igreja é de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Então, querido, fica firme em Jesus. Então, nós estamos encerrando já, querido. O próximo é o 48, eu sou. Sempre Jesus, ele apresenta, eu sou. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Próximo. Vossos pais comeram maná no deserto e fizeram o quê? Morreram. Vamos lá. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Então todos aqueles, agora ele está respondendo praticamente o que eles falaram lá atrás, né? Nossos pais comeram o pão do maná, do deserto e tal, que negócio. E Jesus primeiro ele foi falando bastante coisa, e quando ele chega aqui, primeiro ele apresenta muitas coisas a eles. Agora que ele vai falar, o pai de vocês, os vossos pais comeram de fato o pão que desceu, o maná, mas eles morreram. Porquanto, o pão que desceu do céu, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Mas agora ele está falando dele, o pão verdadeiro que desceu do céu. Então todos aqueles que se alimentar desse pão, não morra. Então ele está falando para essas pessoas. Próximo, eu sou o pão vivo. Agora ele se apresenta novamente às pessoas. Sempre Jesus precisa apresentar para a igreja. Eu sou igreja, porque a igreja às vezes esquece de Jesus, ele é, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer, aqui interessante que ele fala, nem todos, né, mas ele fala, se alguém comer desse pão, viverá para alguns dias, para sempre. Ele está afirmando, se alguém de vocês comer desse pão, viverá para sempre. Olha o que ele está falando aqui, é sério, querido, vida garantida. Ele está falando, eu garanto a vida de vocês para sempre. Todos vocês se alimentar de mim, ter Jesus na vida, em sua vida, receber Jesus como único Senhor e Salvador em sua vida, ele está falando assim, eu estou garantindo a vida de vocês para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que ele fez na cruz do Calvário. Vamos lá, o próximo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Isso é loucura. Como é que esse camarada está oferecendo a carne dele para a gente comer? Queridos, são pessoas, aqui eu vejo um grupo de pessoas que passa a vida toda não entendendo a palavra de Deus. Pessoas, querido, que a Bíblia está falando uma coisa, a pessoa distorce tudo, não consegue entender o que de fato Deus está falando. Às vezes Deus está repreendendo a própria pessoa, a pessoa está no banco falando assim, ai, se fulano estivesse aqui, ai, se fulano ouvisse isso, querido, a palavra de Deus é para nós. Não podemos distorcer a palavra de Deus, porque eles não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Como é que pode comer a carne desse camarada? Esse cara está ficando maluco. São pessoas que já não estão querendo mais ouvir Jesus pregar aqui. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos encerrar, você vai ver. São pessoas que não têm prazer em estar na igreja ouvindo, saboreando a palavra de Deus. São pessoas que se sentem enjoadas. Eu vou falar uma coisa para você, você acha que a palavra de Deus, querido, você vai passar a vida toda na igreja ouvindo essas palavras. Você vai passar a vida toda na igreja ouvindo isso. Talvez com uma versão diferente, né, explicando diferente, mas vai ser isso daqui que você vai ouvir. Isso. Querido, nós precisamos ter prazer. Agora estou sentindo já enjoado com a pregação de Jesus.
Imagina com a minha então, né? Imagina eu, né? Agora que já estou começando a sentir enjoado. Aí no próximo ele fala assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade te digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue, aí ele piorou mais ainda, agora ele oferece o sangue também. Ele já tinha falado, agora ele oferece o sangue também, e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Primeiro ele começa então, ele usa, né, o pão de padaria, ele usa o pão asno, aquele pão, né, que ele falou muito sobre isso. Ele usou tudo isso daí. O pão, ele foi mostrando que ele comeu esse pão, só que agora ele pega um pesado e fala assim: agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe do que pão eu estou falando? É diferente. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Não é desse pão que eu estou falando. Eu estou falando de mim. Vocês precisam se encher de mim. Vocês precisam beber de mim. Levou o povo à loucura. Enquanto Jesus estava falando algo, ele estava entendendo o seguinte: esse camarada tem muito para oferecer a nós. Mas quando agora ele traz para a realidade, vai acontecendo aquilo ali, ó. Ainda tem mais um pouco, né, irmã? Vamos lá. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Sempre está afirmando que no último dia ele ressuscita aquele que comer e beber a sua carne, beber o seu sangue, ter ele na vida, receber ele como único Senhor e Salvador. Sempre ele está afirmando, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Esse é o verdadeiro, né? Isso é o que nos leva a ter a vida eterna. É Cristo Jesus, se encher de Jesus em nossa vida. Próximo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece o quê? Aqui que eu queria chegar, querido. Agora vamos lá. Eu quero falar o que Jesus está dizendo. Quero falar para os afastados, aquele que desviou. Jesus está falando assim: olha, se você de fato comeu a minha carne e bebeu do meu sangue, então por que você está afastado? Vamos lá, irmãos? Por que você está afastado? Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue, jamais o quê? Ele permanece nele, não afasta dele. Isso aqui é sério, irmãos. Então, se eu afastei um dia, porque eu ainda não bebi e não comi essa carne, eu preciso me encher de Jesus. Eu não posso apenas ir lá e colher o maná e comer apenas aquele maná daquele momento, porque sempre vai ter um vazio dentro de mim. Eu preciso comer dessa carne a ponto e beber desse sangue, querido, a ponto de quê? De transbordar dentro de mim, de sentir saciado, não ter fome mais. Eu sempre brinco, né, quando eu vou no seminário, os irmãos aí que fazem alguns almoços, aí sabem que eu como bastante, né? Os irmãos sabem aí que eu como bastante. Mas eu acho interessante que quando eu vou no seminário, tem um restaurante lá de uma irmã. Que irmã abençoada, irmãos. Ela pediu para a gente estar orando lá esses dias no restaurante dela. Tinha tantos pastores ali. Ela chegou na nossa mesa, estava eu, o Renato e o Lucas. Ela chegou na nossa mesa e falou assim: não tem como no sábado esse daí, antes de vocês ir lá para o seminário, passar aqui e orar primeiro, não? Que honra, que maravilha, né? Aí, queridos, nós fomos lá orar. É uma família, um casalzinho abençoado. E ela falou para nós essa semana que ela quer contar a história do restaurante, o que Deus fez na vida dela, né, da vida daquele restaurante ali. Então, querido, quando eu chego ali, eu como bastante. Os irmãos lá falaram assim: rapaz, você come, hein? Eu falei: mas eu tenho que comer para sentir cheio. Jesus falou que nós precisamos sentir saciado.
Eu sempre levo para o lado da brincadeira, mas espiritual, né? Eu falo assim, Jesus mesmo ensinou que quando a gente for comer, a gente precisa sentir o quê? Cheio do Espírito Santo. Nós precisamos nos alimentar a ponto de transbordar. Então, quando eu sento numa mesa, eu quero comer a ponto de quê? Sentir cheio. Sair daqui cheio, querido. Aí eu venho para casa, eu só vou jantar, eu só vou almoçar no outro dia. Eu não almoço mais no mesmo dia, eu vou almoçar no outro dia, tá, irmãos? Mas aí vem a janta, né? Aí eu vou jantar de novo. Mas esse alimento aqui é diferente. Esse daqui você come e não sente mais fome. Ele vai te encher. Olha só, então beba desse sangue, come dessa carne, porque você vai permanecer nele para sempre. Você não precisa ficar indo nele. Agora sim, eu preciso comer mais um pouquinho. Me dá mais um pouco. Não, você já tem ele. Ele já habita em você. Pronto, selou. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Próximo rapidinho, versículo 58, 57, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo o quê? Pelo Pai. Agora presta atenção, hein? Assim quem de mim se alimenta, ele está fazendo uma comparação entre ele e Deus, e nós e ele. Olha que coisa maravilhosa, que isso aqui nos enche de alegria. Ele está falando assim como o Pai, que vive aonde? Nele, junto. Ele e o Pai é o quê? Ele e o Pai é um. Ele e o Pai somos um, estamos ligados. Agora, olha que coisa, irmão, vamos calcular aqui. Se ele e o Pai é um, olha a comparação que ele está falando agora com nós. E eu vivo pelo Pai, quer dizer, o Pai são ele, vive pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quer dizer, nós somos o quê? A mesma forma, ligado nele. Assim como ele e o Pai é um, vive, juntos, unidos, assim todos aqueles que comem e alimentam de Jesus, que tem Jesus, agora é o quê? Por isso que as pessoas veem Jesus na nossa vida. Porque nós somos um, ligado nele. E é por isso que nós não somos destruídos. Porque Jesus, ele olha para mim, ele olha para você e vê quem? Jesus. Coisa linda. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Mas esse pão foi rejeitado. Tudo isso que ele falou, eles ouviram ou escutaram? É escutar, né? Porque ouvir tem que... Esse pão foi rejeitado. Tudo isso que ele falou, você está ficando doido. Versículo 59 para encerrar. Olha o que aconteceu. Tudo isso que Jesus ofereceu, eles preferiram ficar então com o maná. Aquele que você, olha só. E disse e disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ao próximo, não é nesse daí não. Sim. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é o quê? Duro é esse discurso, duro é essa pregação. Quantas pessoas vão falar assim: que pregação enjoada esse domingo de manhã? A pregação está rodando o mundo. Então, quer dizer, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir isso? Rejeitar o pão. Por isso eu coloquei como título: pão rejeitado. Esse pão tem tudo para nós, tudo para a nossa vida, mas muitos estão rejeitando esse pão. Muitos não querem ouvir mais uma pregação dessa forma. Muitos querem ouvir aquela pregação, como é que fala? A irmã sempre fala, coach, né? Aquele negócio bem preparado, né? Aquele negócio assim que a pessoa senta, e
isso, eu vou ver como é que está lá no 21. Eu vou ver a vida, vou dar uma pesquisada na vida dos irmãos, tudinho que estão passando. Vou chegar lá e vou falar, não para ir contra eles, mas vou falar para satisfazer eles hoje. A irmã está passando problema em casa, eu já sei que ela está passando, que ela pediu oração, né, irmã? Então eu vou pregar agora para animar a irmã agora, levantar o astral dela, vai sair dali dando glória a Deus. Chega em casa, está do mesmo jeito. É melhor. Não é assim que os pais faziam? Os pais, quando a gente desobedecia, né, na escola antigamente era assim, era um caralzinho de feijão, de milho, lá se sentar, joelhava em cima, pensar o que você fez. E formava homens e mulheres dignos. Faz isso hoje para ver. Hã? Misericórdia. Passa vergonha. É isso aí. Então, querido, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos assim observado que a palavra de Deus hoje, em muitos lugares, ela não está sendo aceita. A palavra, é incrível isso daqui. Por isso que Jesus está falando, todos aqueles que comem desse pão, todos aqueles que se alimentam dessa palavra, ele tem a garantida por ele a vida eterna, a salvação, e ressuscitará no último dia. Esse povo então ouvindo isso, que isso não quero mais. Aí que fizeram, pode achar que nós vamos contestar ali, se eu vou dar seguimento, vocês podem olhar que eles, depois de ouvir esse negócio aqui, para eles foram, eu posso falar aqui em português assim, essa baboseira. Sim. Para eles foram isso, porque entrou no ouvido e saiu no. Porque Jesus estava oferecendo o pão, aquele que alimenta, eles estavam entendendo o seguinte: não, esse negócio é bom mesmo, então dá isso para nós. Mas quando Jesus começou a oferecer a carne, o sangue, sou eu sou o pão. Opa, isso não quero não. Muitas pessoas não estão querendo ter compromisso com Deus mais. Essa palavra aqui, querido, muitas igrejas não querem mais. Mas que é aquilo, que você entra vazio e sai vazio achando que está cheio. Mas eu vou dizer uma coisa para você também que está em casa, talvez você pode até não gostar, mas você vai sair cheio para a glória de Deus, amém? Vamos falar com Deus, irmãos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos mais uma vez na Tua presença. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Sim, ó Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Para muitos, ó Deus, o Senhor foi o pão rejeitado. Mas nós entendemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, com nossos corações cheios, com alegria, Pai. Porque mesmo que nós recebemos a correção do Senhor, isso mostra esse grande amor que o Senhor tem para conosco. Por isso, ó Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, não deixe, ó Pai, que ninguém saia daqui como entrou, ó Deus. Mas que esse pão que nós falamos, que é a carne, é o sangue, é a Tua vida, que nos dá vida, é a vida do Senhor que nos garante a nossa vida. Então, ó Pai, em nome de Jesus, alimenta, ó Deus, cada um que entrou aqui. Os demais que estão em casa também, Jesus. Transborda, Senhor Deus, esse coração. Transborda, Senhor Deus, essa casa, da presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Convidar os irmãos que se coloquem de pé. Aquele irmão que veio preparado com seus dízimos e ofertas, poderão estar ofertando enquanto nós adoramos ao Senhor com mais uma música. Lugar
especial que passamos aqui junto com nossos irmãos na Tua presença. Nós Te pedimos, ó Deus, que venha nos fortalecer a cada dia, ó Pai. Que nós possamos nos sentir, ó Deus, sentir fortalecido pelo Senhor. Sempre, ó Deus, firmado na Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. Te pedimos também por cada pessoa, ó Deus, que adentrou por essas portas, que entregaram os dízimos de oferta, ó Pai, que possa ser abraçado pelo Senhor, ó Pai. Derrama bênçãos sem medidas, ó Deus, na vida daqueles também, ó Deus, que entregaram as suas vidas no altar do Senhor, como sacrifício vivo, ó Deus. Aqueles que se renderam também nos seus lares, ó Pai, receberam de bom grado a Tua palavra. Que o Senhor possa preencher o vazio de cada coração e fortalecer, ó Deus, que cada dia mais possa ter desejo de estar na Tua presença. Obrigado por tudo, ó Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Logo mais às 19 horas estaremos aqui para prestar mais um culto ao Senhor.